Obrigada, Jana. Obrigada pelo convite. Né? Eu sou praticamente o laço rosa desse evento, porque eu estou em todos. Né? Então, em nome da direção, eu queria dar boas-vindas a todos, à nossa casa. Tá cada vez mais bonito ver esse evento, ele está cada vez mais alegre, vistoso, bem decorado, bem frequentado. Né? Meus palestrantes da manhã foram excelentes, a gente aprendeu muita coisa aqui. Então, é sempre um prazer vir. Se tu não me convidar nos próximos, eu vou ficar chateada. Então, eu vou falar sobre sexualidade, né, e câncer de mama. Como que a gente pode melhorar a qualidade de vida das pacientes? Que foi o que a gente falou até agora. A gente falou sobre qualidade de vida. Né? As aulas que me antecederam também foram sobre qualidade de vida. Eu não tenho nenhum conflito de interesses em relação a isso. Então, como a gente estava falando, né, em relação à qualidade de vida, o que já foi falado aqui, a gente está reforçando, né, que a gente precisa ter a saúde física, que é aquilo que a gente já estava falando. A gente precisa ter saúde mental, né, e dentro de um contexto de vida atual, como a Estela falou, a gente faz tudo muito atropelado, com excesso de tarefas, então a nossa saúde mental acaba se prejudicando. A gente tem que estar bem no nosso grupo familiar, a gente tem que estar com a nossa rede familiar, a nossa rede de apoio familiar tem que estar legal. O nosso equilíbrio de trabalho, né, o que a gente se envolve em relação à nossa atividade de trabalho. A saúde espiritual, que a gente vai falar depois, ela é importante também para a qualidade de vida. O grupo social, né, a vida social, a interação social também faz parte da qualidade de vida. E a vida sexual também. Então, esses são os pilares de qualidade de vida segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, cada vez mais, quando a gente fala de doenças oncológicas, a gente tem uma preocupação em trabalhar qualidade de vida dos pacientes. Não adianta só o tratamento oncológico, a gente tem que dar um tratamento oncológico, uma possibilidade de cura com qualidade. Se a gente for olhar, então, em relação à qualidade de vida, esse estudo é um estudo bem grande da professora Carmita, em que se pergunta, aqui é uma amostra de Belo Horizonte, eu não tenho, o Rio Grande do Sul não entrou nesse estudo em específico. E quando se pergunta o que é qualidade de vida para as pessoas na rua, foram muitas pessoas entrevistadas, né? Aqui tem um N de 400 homens e mais ou menos 377 mulheres, tá? Alimentação saudável, não, os homens são em azul, as mulheres em amarelo, então a alimentação, que a gente falou de manhã, tempo de convivência com a família, então as mulheres acham que a alimentação e tempo de convivência são mais importantes, mas se eu for pular aqui para a atividade sexual, que é aquilo que a gente está abordando, tá? Os homens colocam em terceiro lugar e as mulheres em oitavo. Tá? Então, os homens entendem que a atividade sexual satisfatória, uma vida sexual satisfatória, faz parte, sim, da qualidade de vida. E nós, mulheres, precisamos entender que também faz parte da nossa qualidade de vida. Também ter uma vida sexual com satisfação também é qualidade de vida. Então, a definição da Organização Mundial de Saúde sobre saúde sexual é estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. Então, é muito mais abrangente do que ter ou não disfunção sexual, ter ou não dificuldade sexual. Não é meramente a ausência de doença ou disfunção, requer uma abordagem positiva e respeitosa da sexualidade, dos relacionamentos sexuais, bem como a possibilidade de experiências seguras e prazerosas, livres de coerção, discriminação, violência e respeitando o direito de todas as pessoas, independentemente da orientação sexual. É um conceito bem amplo, né? Quando a gente fala em saúde, a gente não está falando aqui, não, é ausência de doença. Não, não é ausência de doença. É entender a sexualidade, aceitar a sexualidade, lidar com a sua sexualidade, ter a sua sexualidade respeitada, assim como respeitar o outro. Para a gente ter uma adequada função sexual, não é tão simples, né? Não é só genital o processo. Então, a gente começa lá no cérebro, liberando prolactina e ocitocina, tá? Que são hormônios importantes na função sexual. A gente tem os neurotransmissores, que a Estela falou mais cedo. Então, a gente precisa também desses neurotransmissores para ter a resposta sexual. Então, a gente vai precisar de serotonina, adrenalina, óxido nítrico e dopamina, principalmente a dopamina. E a gente precisa dos hormônios sexuais. O estrogênio,
que vai dar receptividade e vitalidade do epitélio vaginal para a resposta sexual. A progesterona, que quando está em excesso vai ter uma ação inibitória. E a testosterona, que é responsável pelo desejo e o pensamento erótico. Mas aí a gente vai falar de resposta sexual. E como que é a resposta sexual? Bom, no homem é bem simples, né? No homem a gente tem um botão de liga e desliga, e na mulher a gente tem uma série de ajustes necessários para que exista uma resposta sexual. Se um desses botões não for acionado adequadamente, a gente vai ter um problema. Né? Então, a mulher é um ser complexo. Então, a resposta sexual, o primeiro modelo de resposta sexual, ele surgiu em 1966, onde Master e Johnson fizeram um estudo muito interessante na época. Eles juntaram homens e mulheres dentro de um laboratório e essas pessoas praticavam atividade sexual supervisionada. Então, elas transavam para os dois pesquisadores, ele ginecologista, ela bióloga, avaliarem como que era a resposta desses casais. E, a partir dessa observação, eles definiram que a resposta sexual acontecia através de excitação, aí existia um platô, ocorrência do orgasmo e depois a resolução. A resolução é aquela fase que dorme, né, que o homem vira para o lado e dorme. Isso é resolução. Aí, a Kaplan, que é uma psiquiatra, a Kaplan disse que não dava para chegar até aqui se não tivesse desejo. Então, aí ela acrescentou o desejo como uma fase de resposta sexual e até hoje todos os estudos publicados em sexualidade avaliam desejo, excitação e orgasmo como método de avaliação de função sexual. Então, tudo que se estuda em sexualidade, os instrumentos que se usa para trabalhar com sexualidade, eles envolvem esses elementos, desejo, excitação, orgasmo. A resolução não entra aqui, a gente entra outros fatores, mas a gente trabalha cientificamente até hoje a partir disso. Aí, em 2001, a Rosemarie Basson, ela propôs um novo modelo de resposta sexual, que também a gente tem utilizado muito, tá? Porque esse modelo ele explica muito mais como a mulher funciona do que simplesmente desejo, excitação, orgasmo e resolução. Pela Basson, a gente não precisa necessariamente partir da atividade sexual pelo desejo espontâneo, como a Kaplan acreditava, que para a gente entrar no intercurso sexual precisaria ter o desejo como motivação. A Basson fala que não, que a mulher, sim, ela pode começar a atividade sexual a partir do desejo? Pode. A partir do desejo ela excita, aumenta o desejo, satisfação e intimidade. Mas a Basson ela coloca uma situação muito interessante, e esse modelo se aplica a mulheres, mas também, cada vez a gente vê mais se aplicando a homens depois de uma certa idade. Porque não pensem que o homem sempre vai ter a mesma disposição sexual, ele também vai precisar ser estimulado. Então, ela diz que a mulher pode partir de uma neutralidade sexual e, a partir desse estímulo, tá, ela desenvolver excitação e aí sim entrar em desejo e aumentar a sua excitação. E, a partir daí, ela vai entrar num processo de satisfação emocional e física e chegar à intimidade emocional. Então, segundo ela, o grande objetivo de uma mulher entrar no intercurso sexual é para aumentar a intimidade emocional. Aqui, nesse modelo, a gente não tem orgasmo como um fator de resposta. Aqui, nesse modelo, ela inclui satisfação emocional e física. Então, a mulher não necessariamente vai ter orgasmo em todas as relações, mas ela pode entrar numa atividade sexual e se sentir satisfeita, mesmo sem a ocorrência do orgasmo. Por quê? Porque, através daquela relação, ela chegou à intimidade emocional. Então, quando a gente quer explicar para uma mulher a questão do desejo espontâneo, que ela chega no consultório, eu quero uma testosterona para aumentar o desejo. Vocês realmente acham que testosterona aumenta o desejo em tudo? Não, né? Então, não é a testosterona que vai fazer isso aqui. Ela vai precisar ter um objetivo, e o objetivo dela, na maioria das vezes, é intimidade. Por que eu acho que testosterona não resolve tudo? Eu já estou ficando marcada pelo elefantinho, eu fui num evento, as pessoas falam do meu elefantinho já. Esse elefantinho foi proposto pela Giraldi, tá, para explicar a questão do desejo, né? E ele propõe que a gente não pode explicar
a função sexual feminina a partir de ou componentes biológicos, ou componentes sociais, ou componentes psicológicos. É um todo. Se a gente olhar só o biológico, eu vou esquecer que essa mulher tem conceitos próprios relacionados à sexualidade que vão interferir no exercício da sua sexualidade. Se eu olhar só o biológico, como aqui onde entra o câncer, né, eu vou esquecer que talvez essa mulher tenha um relacionamento ruim. E talvez ela não consiga engrenar na sua atividade sexual por conta do relacionamento. Então a gente também não pode olhar, não, ela está muito envolvida com a questão cultural, mas ela pode também ter outros fatores. E somado a isso, a gente tem as fases de vida da mulher que vão estar interferindo em todas essas áreas. Então, dependendo da fase de vida que essa mulher se encontrar, ela vai ter a idade interferindo também. Então, vocês considerem que quando vem o câncer, aonde que esse câncer também vai interferir? Em tudo isso aqui. Porque no momento do diagnóstico, a gente vai ter as questões de saúde, a gente vai ter as questões familiares, o relacionamento, como fica o trabalho, a gente tem as questões de autoimagem, que o câncer vai mudar a autoimagem dessa mulher, e vai trazer sintomas depressivos, ansiedade. Então, tanto a gente tem que considerar tudo isso para abordar a sexualidade feminina, quanto a gente deve lembrar que o câncer vai interferir em tudo isso aqui também. Então, eu sempre vou trazer meu elefantinho. Todas as vezes que vocês me assistirem, geralmente vocês vão ver o meu elefante falando. Então, quando tem um diagnóstico de câncer de mama, o que vem com esse diagnóstico? O medo, né? Primeira coisa é o medo da morte, né? O impacto de ter uma doença que pode ser fatal. O tratamento, porque é um longo percurso. A gente sabe que os primeiros 5 anos de diagnóstico e tratamento vão ser longos, vão ser desgastantes, né, e vão interferir em tudo aquilo que a gente já falou. E a gente tem as sequelas disso tudo, as sequelas da doença, as sequelas do tratamento e as sequelas emocionais que todo esse processo vai causar. Onde vai caber o sexo nesse contexto? É difícil a gente trazer a sexualidade para abordar a sexualidade em oncologia, mas cada vez mais os eventos científicos têm trazido esse tema como um tema importante. Porque hoje a gente tem muitos recursos de tratamento e hoje a gente quer o conceito do survivorship. É sobreviver bem, né? Sobreviver com qualidade. Então, sobreviver com qualidade é trazer tudo isso. Boa alimentação, atividade física e uma vida sexual satisfatória também para essas pacientes. Então, é difícil a gente trazer esse assunto. Como que a doutora está falando em sexualidade se eu tenho uma doença que pode me matar? Gente, a sexualidade faz parte da vida de todos nós, do nascimento até a nossa morte. E tem situações que a gente esquece que existe vida sexual. E está tudo bem a gente dar uma pausa na vida sexual, mas a doença não vai durar para sempre, né? A doença é um período, ela não vai durar para sempre. E a gente não deve deixar morrer isso dentro da gente. Esse trabalho é um trabalho interessante que fala sobre as dificuldades em abordar a sexualidade em oncologia. Então, do ponto de vista da paciente, a primeira coisa que se pergunta, esse estudo ele perguntou para a paciente, para o profissional de saúde, para os responsáveis do sistema de saúde. Então, para a paciente, qual é a dificuldade de se falar em sexualidade? Tempo insuficiente de consulta, né? Para elas, talvez ter um tempo mais longo propiciasse essa abordagem de forma mais adequada. As faltas, né? Nem todas as pacientes conseguem vir em todas as consultas de segmento. Desconforto com o tema. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar abertamente sobre sexualidade, sobre vida sexual. Prioridades. Como que eu vou trazer esse assunto para o meu médico? Como que eu vou estar preocupado? O que o médico vai pensar se eu perguntar alguma coisa sobre sexualidade diante de uma coisa tão mais importante que é o meu tratamento? Incerteza sobre essa legitimidade de preocupação. Então, até que ponto realmente é importante eu estar preocupada com isso? Percepção de falta de soluções, porque a perspectiva, muitas vezes, dessas mulheres é que não vai ter o que fazer, né? Eu tenho que me conformar com o efeito desse tratamento sobre a minha vida sexual. Para o médico, né? Então, se perguntou para os médicos qual era a dificuldade da abordagem em sexualidade. Tempo insuficiente de consulta aparece de novo. E a gente vê cada vez mais
o tempo escasso, um monte de pacientes para atender, e a gente tem que dar conta daquela demanda. Não vai dar tempo de perguntar da vida sexual, porque talvez se eu perguntar, a resposta seja... Eu tenha que dar uma resposta muito longa, isso vai atrapalhar a minha consulta e vai atrasar o paciente que está aguardando. Então, jogamos para baixo do tapete. Desconforto com o tema. O desconforto dos pacientes em falar não é muito diferente de alguns profissionais de saúde. Nem todo mundo fica confortável em perguntar sobre vida sexual. E está tudo bem, né? A questão é a gente não deixar os nossos conceitos de sexualidade, os nossos preconceitos em relação à sexualidade atrapalhar a nossa escuta, a nossa abertura para receber a queixa. Prioridades, da mesma forma que a paciente pensa que isso não é uma prioridade, o médico também muitas vezes pensa que não é. A prioridade é dar o tratamento oncológico, a prioridade é a cura. Conhecimento insuficiente, a gente não tem formação em sexualidade, a gente não tem nenhuma grade curricular de nenhuma área da saúde uma disciplina de sexualidade. Nem tampouco dentro da grade de uma disciplina da medicina, por exemplo. Não existe. Não existe aula sobre sexualidade para psicologia, para medicina, para fisioterapia, para nenhuma área. Como que os profissionais vão se preparar para abordar a sexualidade? É difícil? Não tem como encaminhar. Nós não temos serviços especializados para o encaminhamento das dificuldades sexuais. O ambulatório agora, o CECLIN, a gente tem um ambulatório que está começando. Eu e a Jana, a gente fala há muito tempo da gente montar um projeto, alguma coisa voltado para as pacientes oncológicas de segmento, de atendimento, de acolhimento. Dificuldade de estender o cuidado à parceria, porque tem isso também, né? Não é só aquela pessoa que está ali, aquela pessoa tem uma parceria. O quanto essa parceria está envolvida nessa recuperação sexual, o quanto essa parceria possa ter uma dificuldade sexual que também vai interferir nisso tudo. Em relação ao sistema de saúde, adivinhem, tempo insuficiente de consulta. Então, cada vez mais é tudo feito correndo, né? É tudo feito correndo. Longo tempo de espera para encaminhamentos. Então, já é difícil chegar num ambulatório especializado, quanto mais um ambulatório que quase não existe. As ferramentas de screening de função sexual, elas são difíceis para manejo do dia a dia. Né? O que a gente tem de instrumento de pesquisa são instrumentos longos, instrumentos difíceis de aplicar no dia a dia da prática médica. Então, existem alguns questionários mais curtos, de 5, 6 questões, que a gente pode incorporar na nossa atividade de atendimento para que se tenha um diagnóstico de dificuldade sexual. Limitações econômicas, né? Então, por óbvio, a gente não tem poucos profissionais e os poucos que tem, também isso implicaria em custo para o atendimento. Múltiplos profissionais, e isso é um problema, principalmente no SUS, porque num dia é atendido pela Maria, no outro dia é atendido pelo Joãozinho, no outro dia vai ser atendida pela Cláudia, no outro dia... Então, nunca tem um segmento específico, e a gente aqui, um serviço escola, temos muitos profissionais envolvidos dentro desse atendimento. Transmissão de responsabilidades. Então, a gente também tem, isso não é meu, isso é do outro. Não, isso não é comigo. Tá? E aí não é de ninguém. Não é comigo, não é do outro e não é de ninguém. E a questão da doença, né? Porque a doença também tem a sua parcela de responsabilidade nesse quadro todo. Então, as demandas do tratamento que está em andamento, então, são muito grandes, são exames, são consultas, a aplicação da químio, é ida até a radioterapia. Então, essas demandas também dificultam a abordagem. Consultas em excesso, tá? É consulta com a Nutri, é consulta com a psicóloga, é consulta com o oncologista, é consulta com o mastologista, é consulta com o cirurgião. Então, é uma série de atendimentos, e isso também às vezes dificulta. A gente tem poucos trabalhos envolvendo pacientes com ostomias, por exemplo. Esses pacientes podem estar com catéter, né? E esse catéter dificultar a atividade sexual.
A gente para pensar como que é a vida sexual de um paciente ostomizado? Não, a gente parte do pressuposto que talvez ele nem tenha vida sexual, afinal de contas, ele tem uma ostomia, e não é verdade. Limitações físicas, né? A doença pode trazer limitações físicas, a doença pode trazer recuperação cirúrgica, necessidade de pausa de alguma coisa, alguma limitação mesmo funcional. E o sofrimento emocional que a doença causa, né? Então, o diagnóstico é impactante, o diagnóstico é carregado de medo, de desesperança muitas vezes, né? É assustador, então esse paciente fica realmente perdido. Então, a gente, dentro dessa possibilidade de tratamentos, quase todos eles vão levar à mesma situação, tá? Então, no tratamento oncológico, a gente tem a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, bloqueadores hormonais, imunoterapia. E o que vai fazer? Vai trabalhar justamente naquilo que a mulher precisa, que é a receptividade e vitalidade desse epitélio para executar uma atividade sexual sem desconforto, tá? Então, vai atuar onde? Se eu tenho um epitélio vaginal ruim, com pouca vascularização, atrofiado, eu vou ter um impacto muito grande naquela fase da excitação, que também vai levar à dor. Então, vai afetar diretamente na resposta sexual. Eu gosto muito de usar essa figura, tanto quanto do elefantinho, para mostrar que, pré-menopausa, a gente tem um epitélio espesso, tá? Com uma celularidade rica, vascularização rica, que vai nutrir essa parede vaginal. Um epitélio bem nutrido é um epitélio que tem lubrificação. O que acontece com a menopausa? Essa camada celular, ela fica fininha. Guardem essa imagem da camada celular, porque depois eu vou mostrar para vocês uma outra imagem. Os vasos vão ficando escassos e finos, então essa nutrição fica muito pobre. Consequentemente, não tem elasticidade, porque perde esse pregueamento da parede vaginal, não tem elasticidade, não tem lubrificação e vai ter dor. Então, se isso acontece depois da menopausa, vocês imaginem que num tratamento de câncer de mama é muito pior. Tratamento com bloqueador hormonal, isso fica muito pior. Tratamento com imunoterápico, isso aqui fica muito pior. Tá? Então, é uma paciente que precisa realmente que a gente aborde a sua sexualidade,